Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Guia-me, mas em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa quinta mensagem da nossa semana de oração. Eu tenho certeza que durante esses dias Deus tem falado ao seu coração. Eu tenho certeza que durante esses dias você tem aprendido verdades contidas na palavra de Deus. Eu tenho certeza também que durante esses dias
e você já tem feito as suas lições aí do curso bíblico inteiramente grátis, você não vai pagar nada pelo curso bíblico. A simples coisa que você vai precisar fazer é entrar nesse link aí, responder o questionário, pesquisar na sua própria Bíblia aí que está na sua casa, no seu lado, na Bíblia no seu celular, e eu tenho certeza que você vai aprender aí o que a palavra de Deus tem para você, o que a palavra de Deus tem quanto ao futuro também, verdades maravilhosas também. A mensagem de hoje, ela tem como tema, eu vou falar com você no seu próprio idioma. É a promessa de Deus através do letreiro, sabe? E o nosso versículo hoje, para a gente meditar, está lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 19, o versículo 19. São João 19, 19. E diz o seguinte, São João, capítulo 19, versículo 19. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Olha só, meu amigo, muito antes que eu me casasse, eu já sabia a importância de ler os sinais da esposa. Sábio é o homem que aprende a linguagem não verbal da sua esposa, que observa os sinais e sabe como interpretar os gestos, não simplesmente o que é dito, mas como é dito. Não apenas como, mas quando. Não apenas quando, mas onde também. São coisas importantes, sabe por quê? Porque o bom marido é aquele que sabe decifrar. Você, marido, tem que aprender a ler os sinais que a sua esposa manda para você. Você vai ter que aprender, meu amigo. Tem que aprender esses sinais se você quer ter sucesso e felicidade no seu casamento. Deus também é aquele que conhece o nosso destino e Ele também está acostumado à nossa falta de atenção. Nós somos muito desatentos para com Deus. Deus sabe que às vezes não vemos os sinais. Talvez seja por isso que Ele nos deu tantos sinais. Você se lembra? O arco-íris após o dilúvio se refere à aliança de Deus. A circuncisão identifica os eleitos de Deus. As estrelas se referiam ao tamanho da família. Ainda hoje nós vemos os sinais na igreja, no Novo Testamento. A Santa Ceia é o sinal da morte de Cristo. O batismo é o sinal do novo nascimento espiritual. Cada um desses sinais simboliza uma tremenda verdade espiritual. Não vamos ter tempo hoje de detalhar cada uma delas, de estudar. No entanto, encontramos um sinal estratégico na cruz. Um anúncio em 3 idiomas, escrito à mão, executado por ordem do Império Romano. Pilatos escreveu uma placa e a colocou na cruz, que dizia, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O letreiro ele foi escrito em hebraico, em latim e em grego. Muitas pessoas leram porque o local onde Jesus foi crucificado era perto da cidade. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva o Rei dos Judeus, mas escreva, este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos rebateu a pergunta deles, o que escrevi? Escrevi. Você encontra isso em João 19, do versículo 19 até o versículo 22. Por que um letreiro sobre a cabeça de Jesus? Por que essas palavras estavam perturbando tanto os judeus? E por que Pilatos se recusou a mudá-las? Porque o letreiro está escrito em 3 idiomas? E porque o sinal é mencionado nos 4 evangelhos? Você já se parou para perguntar? De todas as respostas possíveis para essas perguntas, vamos nos concentrar em uma. Este pedaço de madeira é uma figura da devoção de Deus. Um símbolo de sua paixão em contar ao mundo sobre o seu filho? Será que é isso? É um lembrete de que Deus fará o que for preciso para compartilhar a mensagem desse anúncio com você. Para mim, o letreiro revela 2 verdades sobre o desejo de Deus a alcançar o mundo. A primeira é, não há pessoa que ele não use. Observe que o letreiro dá frutos imediatamente. Você se lembra da reação dos criminosos? Pouco antes de sua própria morte, um turbilhão de dor. Um deles disse a Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, versículo 42.
Que interessante a seleção de palavras. Ele não diz, Jesus, salva-me. Ele não ora, tenha piedade de mim. O seu apelo é o apelo de um servo a um rei. Por quê? Porque se refere ao reino de Jesus com essas palavras. Talvez ele tivesse ouvido Jesus falar. Talvez ele estivesse ciente das afirmações de Jesus sobre si mesmo. Ou, mais provavelmente, talvez ele tenha lido o sinal, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Lá no Evangelho de Lucas, parece fazer uma conexão entre aquilo que o leitor vê na placa e aquilo que ele faz depois com o pedido. Em um versículo, ele escreve, no topo da cruz, estas palavras foram escritas, este é o rei dos judeus, Lucas 23, versículo 38. 4 versos curtos depois, lemos o pedido do ladrão, Jesus, lembre-se de mim quando vieres no seu reino. O ladrão sabe que ele está em um ambiente real, virou a cabeça e leu a proclamação real e pediu ajuda real, simples assim. Nesse caso, o letreiro foi o primeiro recurso usado para proclamar a mensagem da cruz. Inúmeros outros acompanharam, desde a página impressa, o rádio, as pregações de maneira massiva pela internet, o livro que você tem hoje nas suas mãos, que é a palavra de Deus, tudo isso foi precedido por um anúncio rústico, um pedaço de madeira, e graças a esse sinal, uma alma foi salva. Tudo porque alguém colocou um letreiro em uma cruz. Sabe, eu não sei se os anjos entrevistarão aqueles que vão entrar no céu. Mas se o fizerem, eu imagino que a entrevista com esse deverá ser um pouco engraçada. Imagine comigo o ladrão chegando nos portões celestiais. E aí se apresenta a ele um anjo, e o anjo olha para ele assim, sente-se. Agora me diga, senhor, senhor ladrão, como é que você foi salvo? O ladrão olha para o anjo e diz assim, olha, apenas pedi a Jesus que se lembrasse de mim em seu reino. A verdade é que eu não esperava que tudo acontecesse tão rápido. A gente levando em consideração que a morte é como um sono e a gente não vê o tempo passar. E o anjo olha para ele assim, entendo. E como é que você sabia que ele era um rei? O ladrão responde, havia um sinal em cima da sua cabeça, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eu acreditei no que a placa dizia e aqui estou. O anjo anotando ali, quem sabe, num caderno, diz assim, ele acreditou em um sinal. O ladrão, sim, exatamente, a placa foi colocada lá por alguém chamado João. O anjo olha para ele assim, não, acho que João não. O ladrão olha assim, talvez tenha sido outro, o seguidor dele, Pedro. O anjo olha para ele assim, não, também não foi Pedro. E o ladrão, qual dos apóstolos então colocou aquele sinal? O anjo, bem, se você realmente quer saber, o sinal foi ideia de Pilatos. E o ladrão, não me diga, Pilatos não é? E o anjo, não se surpreenda, Deus usou um arbusto para chamar Moisés. Deus usou um burro para condenar um profeta. Para chamar a atenção de Jonas, Deus usou um peixe grande. Não há ninguém a que ele não queira usar. Bem, pegue isso e vá para o próximo portão. O ladrão agora redimido começa a sair. Apenas siga as instruções. Interessante, não, amigos? Pilatos ele não tinha um interesse em espalhar o evangelho. De fato, a placa dizia em outras palavras, é isto que se chega a ser um rei judeu. É isso que os romanos fazem com ele. O rei dessa nação é um escravo, é um criminoso crucificado. E se este é o rei, como será a nação da qual ele é rei? Pilatos tinha colocado o sinal para ameaçar e zombar dos judeus. Mas Deus ele tinha outros propósitos. Pilatos, naquele momento, era um instrumento de Deus para espalhar o evangelho. Sem saber, ele se tornou o escriba do céu. Ele pegou o ditado de Deus e escreveu em um letreiro. E esse sinal mudou o destino de alguém que o leu. Ele quer mudar o seu destino também. Você crê nisso? Eu creio que ele pode mudar o destino de qualquer pessoa. Não há ninguém que Deus não queira usar. C.S. Lewis pode dizer, não podemos imaginar o século XXI sem os livros de C.S. Lewis. Um professor de Oxford conheceu a Cristo na sua idade já adulta. A sua caneta ajudou milhões a fazer o mesmo. Seria difícil encontrar um escritor com um chamado tão amplo e uma profunda percepção espiritual como esse homem.
E seria difícil também encontrar um evangelista mais peculiar do que aquele que levou Cristo a C.S. Lewis. Essa não era a sua intenção, porque ele mesmo não era crente. O nome do homem que levou a Cristo a C.S. Lewis era T.D. Weldon. Como Lewis, ele era agnóstico, segundo uma das suas biografias, ele zombava de todos os credos e de quase todas as afirmações positivas bíblicas. Ele era um intelectual, um descrente, um cético. Mas um dia ele fez um comentário que mudou a vida de C.S. Lewis. Ele estava estudando uma defesa teológica dos evangelhos. E ele parou num momento assim, que coisa estranha. Ele comentou, essa barbaridade de que Deus está morto. Parece que ele realmente morreu. C.S. Lewis mal podia acreditar no que estava ouvindo. A princípio ele pensou que o seu professor estava sob a influência do álcool. A afirmação, embora inesperada e impensável, foi suficiente para que C.S. Lewis considerasse que talvez Jesus realmente fosse quem ele afirmava ser. Um ladrão é levado a Cristo por alguém que o rejeitou. Um erudito é levado a Cristo por alguém que não acreditava em Cristo. Não há pessoa a quem Deus não use, meu amigo. O segundo é, não há linguagem em que Deus não fale. Cada caminhante podia ler o sinal, porque cada caminhante podia ler hebraico, latim ou grego. As três grandes línguas do mundo antigo. O hebraico era a língua de Israel, a língua da religião. O latim era a língua dos romanos, a língua da lei e do governo. Já o grego era a língua da Grécia, a língua da cultura. Em todos eles, Cristo foi declarado rei. Deus tinha uma mensagem para cada um, Cristo é rei. A mensagem era a mesma, mas o idioma era diferente. Visto que Jesus era o rei de todas as nações, a mensagem estaria nas línguas de todos os povos. Não há linguagem em que ele não fale. O que nos leva a uma pergunta notável. Em que idioma ele está falando com você hoje? Não estou me referindo a um idioma, um dialeto, mas ao idioma do drama diário da sua vida. Deus fala, você conhece muito bem. Ele pode nos falar em qualquer idioma que entendamos. Há momento em que ele fala na linguagem da abundância. E ele pergunta, filho, o seu estômago está cheio? Você pagou todas as suas contas? Ainda resta algum dinheiro na sua carteira? Será se você não tem demais para dar um pouco? Amigo, Deus pode lhe dar muitas bênçãos para que você possa repartir com aqueles que não têm. Nesse caso, você terá uma abundância de tudo, o suficiente para dar cada boa obra. Paulo fala isso em 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus está falando com você na linguagem da abundância? Ou você está ouvindo no ruído da necessidade? Gostaríamos que ele só nos falasse na linguagem da abundância, mas esse nem sempre é o caso. Você me deixa dizer imediatamente quando Deus me deu uma mensagem usando a gramática da necessidade? Quando eu estava na faculdade, certo ano eu não tinha recursos para voltar, não tinha como pagar o colégio, não tinha como me manter todas as minhas despesas, eu desisti de voltar para a faculdade. Era uma linguagem ali de ansiedade, de necessidade. E eu fiquei desesperado por alguns dias, mas é nesse momento onde eu ouvi a voz de Deus. Através dos meus amigos de turma, eles se juntaram, fizeram ali uma coleta, ali, juntaram recursos e enviaram para mim para que eu pudesse viajar e voltar para a faculdade e concluir meus estudos. Deus me falou no meio da necessidade que era Ele que estava cuidando de mim. É como se Ele estivesse dizendo, Robert, eu estou te ouvindo, eu estou assistindo a sua vida, eu cuidarei de você. Ele vai cuidar de você também. Ele deseja te ajudar a cada dia. Você está ouvindo a linguagem da necessidade? E o que dizer a linguagem do luto? Esta é uma linguagem que evitamos. Mas você e eu sabemos com que clareza Deus fala nos corredores dos hospitais, nos leitos dos doentes. Sabemos o que Davi quis dizer quando ele disse, Ele me faz descansar. Salmo 23, versículo 2. Nada melhor que um corpo fraco para ouvir o céu. Deus fala todas as línguas, incluindo a sua. Ele não disse
Eu lhe mostrarei o caminho em que você deve andar. Salmo 32, versículo 8. Jó, versículo 22, versículo 22, ele diz o seguinte: não nos apressemos em receber instruções da sua boca. Em que idioma Deus está falando com você? Você não fica feliz quando Ele lhe fala? Não te enche de emoção quando Ele está tão interessado em falar com você? No Salmos 25, versículo 14, ele diz: não é bom saber que o Senhor conta os seus segredos a todos os que o respeitam? Nosso Pai Celestial também aprendeu a falar no nosso idioma, na nossa língua. Não seria apropriado pensar em uma outra palavra de gratidão a Ele nesse momento? E quando você estiver falando com Ele, pergunte a Ele se você perdeu algum sinal que Ele lhe enviou. Uma coisa é perder um sinal da esposa, quando ela pede para você limpar o quarto ou limpar a casa, mas outra coisa é perder o sinal de Deus. Um sinal que tem a ver com o nosso destino, um sinal que tem a ver com a nossa vida, com a vida eterna. Deus, Ele te fala todos os dias, por meio de diversas maneiras, que Ele te ama, que Ele quer te salvar, que Ele tem um céu preparado para você. A única coisa que você precisa fazer é parar e prestar atenção nos sinais que Deus coloca ao seu lado. Nesse momento, mais uma vez, eu quero orar com você. Orar com você pedindo que Ele abra a nossa mente, que Ele abra os nossos olhos, que Ele abra os nossos ouvidos para que nos tornemos sensíveis à voz do Espírito Santo. Para que quando Ele falar conosco, possamos ouvir a sua voz, ver os sinais diante de nós e entendermos que é a voz de Deus falando ao nosso coração. Vamos orar nesse momento pedindo as bênçãos dos céus. Pai querido, eterno Deus, Criador, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não desiste de falar a nós. Lá na cruz o Senhor falou àquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Ele percebeu o sinal, o identificou. Foi o suficiente para que aquele homem fosse redimido, restaurado, salvo. Hoje, da mesma maneira, o Senhor fala a nós de diversas maneiras. Através da Tua palavra, o Senhor envia um amigo a falar conosco. Quem sabe através de um programa televisivo, através de uma música, através até de uma simples flor, de um pássaro, podemos ver o Teu amor detalhado em cada ponto da Tua criação. Nós te pedimos nesse momento, Senhor Deus, não desista de nós. Não desista dessa pessoa que está conectada nesse momento ouvindo a Tua voz. Toque no coração dela mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Nos transforme a cada dia. Queremos estar no céu, Senhor, juntamente com o Teu Filho, para desfrutar de toda a eternidade que Ele tem preparado para nós. Nos abençoe uma vez mais. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém.